Tá aí então a fala do deputado Alex Redano. Eu já vou começar com você, Ramon Cojuí. Boa noite, seja bem-vindo. Depois de férias de 30 dias no Caribe, vamos voltar à ativa, né? Vamos voltar ao trabalho. E, Ramon, nós já temos aí extremistas de direita já dizendo que isso aí é perseguição do governo, que o governo quer comprar briga com o agronegócio. Como é que você avalia isso e a fala do deputado Alex Redano? Boa noite, Cícero. Boa noite, Amir, Ricardo Frota, Moisés Cruz. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras que muito nos honram aí com a sua audiência nessa segunda-feira, tanto pelo sinal aberto aqui da Rema TV 5.1, quanto pela internet, né? Assim, é um prazer estar de volta aí, né? Queria eu ser igual ao Cícero quando tira férias vai para o Caribe. Não vem nenhum souvenir do Caribe? Na verdade, eu queria ir para Cuba novamente, que é uma maravilha aquele país, é uma coisa, uma grandiosidade da natureza e um povo extremamente acolhedor. Quando se quiser me mandar para o Caribe, me manda para Cuba, eu adoraria. Diz, vá para Cuba, eu vou, me dê a passagem que eu vou, tranquilamente, porque é um país maravilhoso. No que diz respeito a essa fala do deputado Redano, né, é uma fala absolutamente demagógica. O que ele diz aí, que está chegando, que ele soube semana passada, semana retrasada, eu fico preocupado com a qualidade do Legislativo de Rondônia. Porque tudo que ele descreveu ali nada mais é do que está disposto no Código Ambiental desde 2012. O marco legal de 2008 é o Decreto 6514, que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais. Quando veio o Código Ambiental em 2012, foi ali que se estabeleceu essas coisas todas de embargo em área de APP e reserva legal. Ele falou, não, aqui tem área que não é reserva legal. Não, isso é conversa. Quando há o desmate em área que não é reserva legal e não foi pedida autorização para o desmate, se comete uma infração sujeita a multa e não a embargo. Então, essa conversa aí é uma conversa mole, é para criar cortina de fumaça, é para criar pressão, né, para tirar as áreas de proteção ambiental em Rondônia. Aliás, a Assembleia está fazendo isso desde o ano passado. Ela tentou uma lei que reduzia a área de aquelas reservas legais aqui de Guajará e Jaci, tomou pau porque a lei foi considerada inconstitucional, mas há uma pressão de grandes grupos econômicos para a liberação de áreas de proteção ambiental e reserva legal em todo o estado. E isso não tem nada a ver com pequeno, isso tem a ver com grandes interesses sobre o território de Rondônia. Se você... quem desmatou até 2008 podia fazer ali um termo de conduta, um acordo para poder liberar a área, né, e regularizar o seu cadastro ambiental rural. E vamos dizer outra coisa, quem acompanha a regularização das propriedades ali não é o IBAMA. Quem emite a certidão lá de passivo ambiental é a SEDAM, porque há uma concorrência entre União e Estados na questão ambiental. Ou seja, o que se tem que... Essa fala do deputado Redano aí é para falar para quem está, né, com dificuldades, para quem está com problemas, e criando uma situação como se isso tivesse corrido agora. Isso é uma grande bobagem. Isso é por isso que eu disse, é uma fala absolutamente demagógica. E você vê no vídeo que ele não sabe nem o que está falando, que perguntando, é isso, fulano, é isso? É um negócio complicado, é uma vergonha para nós aqui, né, como cidadãos de Rondônia, a qualidade do Parlamento de Rondônia. Quem faz a lei, como o deputado Redano, que já foi presidente da casa, tem obrigação de conhecer a lei do seu país. Tudo que ele disse aí não tem nada de novo. Isso é desde 2012 no Código Ambiental. Quem tem um pouquinho de conhecimento de direito ambiental sabe disso. E olha que o meu conhecimento ambiental não é tão grande assim. Eu fico envergonhado de ver um deputado com uma fala dessas. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os meus colegas de bancada, em especial a vocês, que eu já acostumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos e participem, mande suas mensagens. Eu quero começar aqui pelo senador Omar Aziz, que eu não tenho apreço nenhum por ele. Não tenho apreço pelo senador Omar Aziz, e ele saiu em defesa dos agricultores do sul do Amazonas. A bancada rondoniaca está alinhada com os agricultores. É perseguição, sim. O prazo, eu estava lendo a matéria aqui agora, enquanto meu amigo do PT aqui discursava, eu estava lendo a matéria. O prazo é pouquíssimo. Notificação rápida, sai como se fosse bandidos. Tem tantos dias para tirar os gados, tem tantos dias para fazer isso, rapidamente. Isso é só em cima de quem trabalha, meu povo. É só em cima de quem produz essa pressa, notificações, apreensões e multa. Eles não têm dó e não negociam com quem produz para esse país. E os agricultores são tratados piores do que bandidos, a ponto do senador Omar Aziz, que eu não tenho apreço nenhum por ele,
Aquele lá da pandemia, que fingiu que era presidente de uma CPI. Estava lá. E agora está aqui em defesa. Está em defesa, até ele está em defesa, porque ele está vendo os abusos. Gente, a gente quer regularizar o uso de droga, quer regulamentar aborto e não quer negociar com os agricultores. Não quer negociar a terra, não quer regularizar. Está dando prazo curtíssimo. Segundo eu estava lendo aqui no jornal, são 500 mil cabeças de gado aqui no Amazonas e nessa região da Amazônia. 500 mil cabeças. Como esse pessoal vai fazer a remoção de todo esse gado no prazo que o IBAMA está dando para eles? Você já pensou, meu povo? Quem produz nesse país é tratado como o quê? É tratado dessa forma, muitos anos na terra, é tratado como desmatador, é tratado como bandido, não pode pegar uma caça, não pode fazer nada, que IBAMA está em cima, está todo mundo em cima, é multa, prende, trata como bandido. É desse jeito, meu povo. Você não pode fazer mais nada na terra que eles estão em cima. É uma perseguição em cima de quem produz para esse país. Agora, quem realmente precisa ser perseguido, quem realmente precisa de prazo curto para obedecer à lei, esse não tem nada. Esse a lei faz vista grossa. Agora, a gente poderia regulamentar o garimpo, a gente poderia regularizar a vida dos agricultores, a gente poderia ser passivo com esse pessoal, a gente poderia conversar mais com eles. É preciso o Omar Aziz, um esquerdista, vir tomar a frente e dizer, olha, vocês estão abusando. Se fosse eu falando, como o Cícero disse aqui, que a gente falando é extremista. Quem defende o agricultor, segundo o Cícero, é extremista. Então o Omar Aziz agora virou extremista, porque ele é do time do governo. Não você disse aqui, Cícero, pode voltar ao vídeo. Você disse, tem direita, pessoal de direita extremista, defender desse pessoal. Moisés, eu sou extremista e vou defender você. Se você é agricultor, produz para esse país e o IBAMA está lá, querendo que você faça uma retirada de gado da sua terra rapidamente. O prazo é muito curto. Você tem animais que não tem como você tirar. A distância, a região norte tem uma localização geográfica difícil. Então, eu vou estar aqui sendo extremista e defendendo você. Muito bem, mas é só para avisar você que você aplica pinguela e conversa mole em cima de quem não sabe o que está falando. O que não é o meu caso. Volta o vídeo aí e vê o que o Cícero falou. Não vou voltar a gravação aqui para não desmoralizar você. Então, o que você falou? Eu disse que tem gente... Extremista de direita. Eu sou extremista de direita e estou lá defendendo o agricultor. Não, mas eu não falei você, não. Não, mas eu estou me colocando porque eu defendo. Eu defendo. Eu posso concluir? Então eu sou extremista de direita. Eu posso continuar? Pode. Porque você deve ter algum problema de ouvido. Então, eu disse que tem alguns extremistas de direita. Eu falei, Ramon, tem alguns extremistas de direita que estão dizendo que isso é perseguição ao agro, que isso não sei o que. Então eu me coloco isso como extremista de direita. Ah, bom, tudo bem. Mas não venha dizer que eu estou falando de extremista, o Aziz virou também agora extremista de direita, porque ele é de esquerda. Ei, Moisés, conversa mole pra cima de mim, não cola não. Entendeu? Pinguela é entre vocês aí, não eu. Meu amigo, querido amigo nosso debatedor, Amir Lando, boa noite, seja bem-vindo. Amir, você que tem um pedaço de terra e que planta, que tem um gado em cima... como é que você vê isso? Né? Porque você, em tese, teoricamente, é um interessado nessa situação. Olha, boa noite, Cícero, boa noite, Moisés, Ricardo, o Juiz e o telespectador. Eu não vou falar com relação à minha questão pessoal. Uhum. Eu não misturo essa questão pessoal, meus interesses pessoais com o interesse coletivo. Não, veja bem, me perdoe se você entendeu isso. Eu quis dizer, você como é alguém que é do agronegócio, alguém que lida com eu esse acho setor... o seguinte, Cícero, isso aí é um debate longo e comprido. Uma coisa é a questão ambiental, outra questão é essa confusão das terras, do que é estadual, do que é federal, do que é reserva ambiental, porque hoje a Constituição reserva para a União as terras devolutas na faixa de fronteira e as necessárias à defesa do meio ambiente. É uma linguagem que eu estou dando para compreensão e para que o telespectador entenda. Então, vamos lá. O que é que se fala que essas reservas, quer dizer, o domínio das terras do Estado da União, fala na Constituição, mas remete à legislação ordinária. Então tudo tem que ser definido por lei, não é por decreto.
E aqui se faz uma confusão, o Estado decreta em terras da faixa de fronteiras, que é da União, a União decreta em terras que são do Estado. Quer dizer, enquanto nós continuarmos nesse baralho, né, do absurdo, as coisas não vão funcionar. Eu acho que temos que começar a acertar essas coisas de acordo com a lei. Essa questão ambiental, o Cojuí definiu muito bem aqui, é isso que está escrito. É isso que está escrito e tem que ser obedecido. A lei é feita para ser obedecida. Agora, o que acontece? Se você invade terras públicas, derruba, forma aí uma fazenda, nada, quer dizer, é interessante que se forme, mas não pode acontecer isso. Porque, primeiro, você tem que receber essa terra da União. Agora, se você preenche aqueles requisitos que vem desde a Lei 601 de 850, que fala em cultura efetiva, morada habitual, unidade de produção, mas hoje os limites constitucionais para obter a terra, seja do Estado, seja da União, quer dizer, tudo isso está solto no país. Teve um tempo que a coisa andou rígida, mas não se fez nem mais reforma agrária, nem mais regularização fundiária, e a coisa assim, sabe, baixaram algumas leis aí, foram editadas algumas leis absurdas, quer dizer, depende da minha declaração, eu declaro que essa terra é minha, ela passa a ser minha. Quer dizer, é claro que passa por um processo administrativo, por um crivo administrativo, mas as coisas não estão funcionando de acordo com a lei. Eu acho que nós teríamos que começar a rever todas essas situações e colocar a ordem na casa, né? Na questão fundiária brasileira. Então, são os conflitos, as mortes, as invasões. Eu acho que não é preciso invadir. O governo pode conduzir a ocupação, como se fez no passado. Eu fui do INCRA, então nós não admitimos invasão. Se assentavam milhares e milhares de famílias, essas que estão aí, se você pegar Ouro Preto, se pegar o Jaru, se pegar o Cone Sul, a área de Rolim de Moura, a Zona da Mata, tudo foi feito de acordo com um processo de assentamento na forma da lei. Então, olha, é uma questão que envolve, porque não adianta separar a questão ambiental da questão fundiária. Enquanto você não definir essa questão fundamental, porque a propriedade da terra nasce como pública e tem que ser destacada do domínio público para o particular, tem que haver um destaque, um ato regular. Isso se fez nas licitações do que o INCRA, se fez no processo de assentamento, por exemplo, do Burareiro, da colonização como um todo, toda a colonização do INCRA foi assim. Então, eu acho que o INCRA foi um órgão importantíssimo aqui para o Estado de Rondônia, que praticamente traçou todo esse mapa da ocupação do Estado de Rondônia. Então, eu acho que merece uma discussão e não dá para destacar a questão ambiental e a questão fundiária. Para mim é fundamental estabelecer um vínculo, porque quem é proprietário tem responsabilidade. Quem não é proprietário arrisca, né? Arrisca, derruba, faz o que bem entende. Então, vamos botar esse caminho da legalidade, vamos legalizar a situação fundiária da Amazônia. Maravilha. Legalizar, não sei se a lei está aí, tem que ser cumprida e tem que ser obedecida. E é claro que não tem como querer agora, né, dizer que quem desmatou ilegalmente está certo. Quer dizer, infelizmente a lei diz o contrário. Quem desmatou ilegalmente está errado. Agora, evidente, se tem uma metodologia que não seja tão traumática, mas realmente não dá para dizer que quem desmatou ilegalmente está certo. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. Seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, Amirlando, Ramon Cojuí, Moisés Cruz, os nossos telespectadores que nos prestigiam nessa segunda-feira. Aproveito aqui e estendo o meu desejo de uma excelente semana para todos vocês. Eu sempre digo que não existe no planeta desenvolvimento sem um prejuízo ambiental. Não tem como caminhar, não tem como um país, uma nação crescer sem que haja um dano. O que a gente tem que fazer é política para minimizar esse impacto ambiental. Agora, nitidamente, a gente vê aí uma perseguição. Eu sempre falei que o agro declarou apoio ao Bolsonaro, e isso foi motivo suficiente
para esse governo estar perseguindo. Porque isso não é algo de agora. Esse decreto foi de 2008 para cá, depois teve uma lei em 2012. Então, assim, não é coisa que nasceu da noite para o dia. 2008 era PT no poder. Exatamente. PT no poder. Mas é o que eu estou falando. Isso daí foi um decreto que depois foi convertido em lei e hoje a gente vê aí uma perseguição 2008? Do agronegócio, a gente vê aí uma perseguição dos apoiadores. Agora parece que esse governo eles esquecem que o agro representa quase 30% do PIB brasileiro. O agro gera riqueza para o país. O agro gera emprego. O agro gera recursos para o governo federal. Então eu não sei por qual motivo essa perseguição. Como que essas pessoas vão ter um prazo mínimo aí vão retirar o seu gado, vão desvalorizar a sua propriedade, vão ter que sair caçando aí, gastando dinheiro que muitas vezes não tem. Isso é um absurdo. O governo do PT, até agora, está perdido ao invés de criar políticas para incentivar. Eu falo incentivar, porque o agro é alimento na sua casa. Eu não entendo o porquê dessa perseguição. A gente precisa acabar com isso. A gente vê pessoas ligadas à esquerda contrárias a essas medidas. São medidas desastrosas, medidas que veio realmente com um único objetivo, de um projeto de vingança desse partido ridículo. Ele vai perseguir. Basta você ter se declarado apoiador do governo, apoiador do governo anterior, para você ser perseguido. Então, eu acho que nesse momento é preciso deixar viés ideológico e analisar o país como um todo, de uma forma racional, ver aquilo que está dando fruto. O agro, ele dá ganhos para o país. A gente exporta aí a carne aí para a China, para os Estados Unidos, mais de quase 60% só para a China. Temos boas relações comerciais com outros países por conta de a gente ser forte no agronegócio, forte na pecuária. A gente é o terceiro país, maior exportador de carne do mundo. Então eu não entendo por que essa perseguição. Isso não vai levar a nada, pelo contrário, isso vai levar a um caos, isso vai levar a um prejuízo. E na altura do campeonato, já nesse início de governo, que aliás, desgoverno, que são mais de 100 dias, que até agora não se vê uma medida acertada. Não se vê nesse governo uma medida acertada. O que a gente vê aí são falas desastrosas, é ele indo para o exterior, é sendo mal recebido em Portugal, é críticas em outros países, porque até agora eles estão se desencontrando. Eles não estão alinhados, nem mesmo. O próprio governo não está desalinhado. Um fala uma coisa, depois o outro tem que desdizer o que foi dito por um outro, e está confuso. E nisso quem perde é o país, porque a população está esperando. A população está esperando aquelas promessas de campanha, a população está esperando aquele famoso L que veio como o salvador da pátria, que até agora não fez absolutamente nada. Pelo contrário, a gente está caminhando para trás. O país estava crescendo, o país estava caminhando para frente e agora a gente está retrocedendo. Muito bem, o Ramon pediu 1 minuto aqui, diante dos esclarecimentos do Ricardo. Um contraponto. Vai lá, Ramon. É o seguinte, o Ricardo misturar, como ele não conhece bagatela da questão ambiental, ele fica misturando questão política e governo. Gente, a legislação que estabeleceu todos esses critérios aí é de 2012. É de 2012, é o novo Código Ambiental. O decreto que o Ricardo disse que virou lei é conversa. O decreto em questão, que é o decreto 6514, ele regulamentou a lei de crimes ambientais. Ele não tem nada a ver com o Código Florestal Ambiental de 2012, que foi, inclusive, na minha opinião, um retrocesso. Foi reduzido as áreas de matas ciliares, de proteção de matas ciliares, por conta de demanda do agronegócio. O Código Ambiental de 2012, ele é um retrocesso na questão ambiental. E ainda assim, né, aqueles que agem criminosamente querem deixá-lo mais flexível ainda para que ele venha acobertar o crime que acontece quando se ataca a área de proteção ambiental, as APPs e a área de reserva legal. Isso é um absurdo. Né? Podemos discutir a questão ambiental? Podemos. Mas essa coisa de falar que agora que está vindo, conversa. Isso é desde 2012. E eu vou dizer outra coisa aqui.
né? A responsabilidade por acompanhar a recuperação das áreas que foram degradadas e emitir a certidão do passivo ambiental não é do IBAMA, é do governo estadual, é da SEDAM. Então deveria o deputado Redani cobrar isso lá do governador Marcos Rocha via SEDAM, né? Já liberou quantas certidões de passivo ambiental, de certificar que não há passivo ambiental? Nós precisamos discutir isso com seriedade. Não adianta tentar discutir uma questão tão séria num ambiente onde vem o Moisés desinformar, onde o Ricardo vem desinformar. É uma questão séria. Não é nova essa questão da regulamentação que foi colocada aí. Ela é desde 2012. São 11 anos, minha gente. O que me impressiona é o cara que foi presidente da Assembleia falar que tomou conhecimento disso semana passada. A gente precisa tratar as coisas que são sérias com seriedade. O que nós estamos falando em Rondônia, no sul do Amazonas, é um movimento criminoso sobre áreas públicas. Você joga as pessoas que precisam lá em cima e depois elas saem porque não tem como se manter e vem os grandes tomando conta. É um processo de ocupação criminoso que a gente chama de amansamento de terra. Isso aconteceu em parte de Rondônia e está acontecendo agora na ampliação, principalmente da plantação de soja. O que nós estamos assistindo é crime. E o que nós estamos vendo aqui é o Ricardo e o Moisés defendendo o criminoso. Muito bem, o Moisés pediu 1 minuto. Eu vou defender criminoso aqui. Olha só como é que ele diz. Agricultor, quem produz para esse país, quem carrega o país nas costas, na boca da esquerda, na boca do Ramon aqui, é criminoso. Vocês estão ouvindo? Eu não estou inventando aqui nada. Quem produz, o agricultor que está lá no sol a sol. Agora eu faço uma pergunta para você que está em casa. Eu quero ouvir de você, esquerdista ou de direita, seja lá o que for. Qual é a parte do governo? O governo regularizou as terras? O governo, o que o governo tem feito para ajudar o pequeno e médio produtor? Melhorou as estradas? Melhorou o escoamento do produtor? Tem ido lá nas linhas, nos atoleiros? Tem ido lá fazer ponte? Tem cuidado de você? Você que é produtor. Você que está me ouvindo. O que o governo federal tem feito por você? Agora vem meter a caneta no agricultor. Esses gados vão para onde? Você já pensou 500 mil cabeças de gado? A instabilidade política que isso vai gerar? A crise econômica? A insegurança jurídica? É isso que nós queremos para o nosso país? Esse governo não está preocupado com quem realmente comete crime? Com quem tocou fogo lá no Rio Grande do Norte? 40 e poucas cidades foi pego fogo? O terrorismo assolta? A preocupação dele é agricultor, que não tem estrada, que não tem BR, que não tem ninguém para atender. O IBAMA vai lá, só vai cobrar. Por que o IBAMA não foi lá regularizar? Eu li aqui a matéria, aqui, o advogado dizendo que está há décadas pedindo regularização das terras, pedindo a presença do IBAMA, pedindo que eles acompanhem os pequenos e médios agricultores. Agora vem lá, dão um prazo curtíssimo, para o agricultor se virar. É assim que a pessoa que produz nesse país é tratado? Uma pessoa que produz, que trabalha de sol a sol, porque o agricultor, ele não é um vagabundo. Ele é uma pessoa séria que trabalha para esse país. Mas na boca da esquerda, na boca do Ramon, você, que é produtor, é um vagabundo. Só um pouquinho. Ô Moisés, esse pequeno agricultor que você defende é o que tem 500 mil cabeças de gado, é? Bonito. Bonito. Eu sei quem você defende, Moisés. Eu sei quem você defende. O Amir pediu. Eu acho que é uma matéria complexa que necessita de uma reflexão dentro de um contraditório. É claro que é preciso defender o direito de cada um. O que eu vejo é que essa questão fundiária na Amazônia está confusa. Não se respeita, como eu disse, o patrimônio, por exemplo, de Rondônia. Vou falar de Rondônia. O patrimônio fundiário de Rondônia, ele foi devastado de certa forma, porque a União, desde lá do Decreto-Lei 11.6466, ele chamou para si as terras devolutas de 100 quilômetros cada lado das BRs, né? Aqui as pontes, quem constrói na federal é só nas BRs, só nas rodovias federais, quer dizer, o governo federal tem responsabilidade apenas nas rodovias federais e não nas estaduais e tampouco nas vicinais. Arruma recursos, né? Vem muitos recursos. Eu mesmo arrumei muitos recursos para municípios quando parlamentar para atender a melhoria das rodovias municipais, as estradas vicinais chamadas. Mas o que eu quero nesse momento é dizer, olha, é um assunto que merece realmente uma reflexão. Agora, claro, eu não posso admitir que atos contra a lei sejam aqui valorizados e defendidos. Eu acho que fora da lei não há salvação. Dizia Rui Barbosa. Eu volto a dizer,
fora da lei está errado. Né? Fora da lei está errado, então nós temos que ajustar as coisas. Agora, é claro que é preciso dentro de um contraditório, cada um oferecendo os seus argumentos de defesa, mostrando a ancianidade da ocupação, ou seja, o tempo da ocupação, e todo um processo, também a documentação. Mas como eu falei, a grande maioria são ocupações sem documento. Né? A grande maioria, não quer dizer que não tenha documentos. Por exemplo, em Rondônia, quando o Estado do Amazonas e Mato Grosso titularam em torno de 2.300.000, 400.000 hectares. Então foram títulos dados regularmente pelo Amazonas e pelo Mato Grosso. Depois, o que foi o INCRA titulando, por exemplo, a Gleba Columbiara fez uma licitação de 4 milhões de hectares, só para te falar. E tem outras licitações menores, que foi e a colonização, e a regularização fundiária. Agora, o que eu acho que há equívocos e erros e devem ser corrigidos, né? A questão nós temos que botar o país no prumo da lei, senão é uma esculhambação.